Já está a gravar. Já está. Está a luzinha vermelha a pescar? Está. Eu comecei a ler o texto e não me pus a gravar, não é? Portanto, não. só para ficar a registro. Sim. Mia, desculpa. Não faz mal. Então vamos lá. 3, 2, 1. Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. Se lhe falar em nomes como Ruth E. Carter, Jenny Beavan e Anne Ho, talvez não lhe faça lembrar nada. As três foram as vencedoras nos últimos 3 anos do Oscar na categoria de melhor figurino. Uma categoria que tanto nos faz viajar, mas à qual nem sempre damos o devido valor. A nossa convidada de hoje terá a oportunidade de dizer se esta percepção é verdadeira ou não. Mas voltemos à magia do guarda-roupa. Tantas vezes num filme é ele que nos transporta apenas num primeiro olhar para a época, para a classe social, para o frio ou aconchego. A peça de roupa, algo tão banal no nosso cotidiano, que ganha força no cinema ao ponto de ter um departamento dedicado que faz estudos prévios, desenha e procura as peças certas, porque tudo é semiótica quando se trata de contar uma história. A nossa convidada de hoje começou no mundo da moda e das passerelles, contudo acabou por render-se ao cinema. Hoje dá cartas nos figurinos em Portugal e podem ver o seu trabalho em produções nacionais, como o filme Soldado de Milhões, a série e o filme Pôr do Sol, Os Gatos Não Têm Vertigem, entre tantos outros. Como começa o processo para pensar o que vai vestir um personagem, quem desenha, quem compra, como se organiza um guarda-roupa na rodagem, quantas pessoas fazem parte deste departamento. Mia Lourenço, 38 anos, figurinista, é a nossa convidada de hoje. Olá, Mia. Olá! Alô, bom dia. Obrigada por estares connosco, Mia. Antes de navegarmos nessas águas que nós desconhecemos pessoalmente e profissionalmente, que é a tua área profissional, conta-nos um bocadinho como é que tu fazes esta passagem da moda para a parte dos figurinos, da televisão, do cinema. Sim, teatro também há coisas. Então isto foi assim, eu desde miúda que sempre gostei de moda, não é? E até que cheguei e fui para a Faculdade de Arquitetura estudar moda. E quando voltei, depois estive a fazer um curso em Londres, quando voltei, um colega meu, né, convidou-me para juntar-me com ele para criar a marca Os Burgueses. Tive durante alguns anos e fizemos moda Lisboa. O cinema entra ainda nos Burgueses, que foi quando nós apresentámos a primeira coleção na Moda Lisboa. Em que ano estávamos, Mia? Eu creio que estávamos não quero estar enganada, em 2008. Ok. 2008, porque foi antes do RPG, portanto o RPG foi para aí em 2010, acho que foi em 2008, não quero estar enganada. E pronto, nós tivemos um grande buzz na Moda Lisboa como estreia, e então aparecemos em todos os jornais e foi aí que o produtor da MGN, o Tino Navarro, nos convidou, a mim e ao meu sócio, para fazermos um filme futurista, desenharmos e criarmos o styling da parte realista, da parte atual desse filme. Logo a seguir, um ano a seguir, veio Os Gatos Não Têm Vertigens, também, e depois daí para a frente, depois a minha marca acabou, infelizmente, crise e a moda em Portugal não dá muito dinheiro, vamos ser muito sinceros, ou pelo menos não dava na minha altura, agora acho que as coisas estão um bocadinho melhores, e eu, por coincidência, estava em casa a trabalhar noutra área, neste caso de fardamentos, e ligaram a convidar para fazer o Amor Impossível. E pronto. Daí se abriu esta porta do cinema. A coincidência das coincidências, agora aqui uma à parte, é que já uns anos mais tarde, já estava a trabalhar nesta área há muito, muito tempo, a minha mãe mandou-me uns trabalhos da faculdade.
e os meus trabalhos todos estavam relacionados com o cinema. Que bem! Olha, coincidência. Ou seja, nunca... Pronto, lá está. É como eu costumo dizer, eu tinha que passar o processo da moda até chegar onde realmente estou e o que eu amo fazer. Gosto de moda e continuo a ser moda, mas é outra vertente. Exatamente, até permite-me, a moda já sonha muito, mas o cinema se calhar ainda sonha mais. É uma construção diferente, é uma construção muito diferente. Ia-te perguntar, quando chegas ao cinema, tu, a parte da moda, dominavas, mas há aqui partes do cinema muito próprias da indústria que julgo eu que não dominarias. Como é que deste esses passinhos para aprender? Eu sou uma pessoa muito curiosa e não tenho medo nenhum de perguntar e de não saber, não é? E nomeadamente, por exemplo, não sabia o que era fazer um levantamento de um argumento. E essas coisas tive que aprender, termos técnicos tive que aprender, over the shoulders e afins. É um trabalho de equipa também diferente, não é? A parte como tu começas a conceber o figurino, que é, aliás, uma das curiosidades que eu tenho. Quando te chamam para fazer o figurino, por exemplo, de um filme, como é que é o processo? Como é que começa a concepção do tipo de guarda-roupa? Deduzo que seja de uma primeira conversa com a produção. Como é que decorre este processo todo até ao dia da gravação? Assim, sumariamente, claro. Sim, claro, sim. Pronto, os argumentos chegam primeiro, não é? Eu faço uma leitura, antes disso tenho mais ou menos uma conversa sobre o projeto, sei mais ou menos qual é a época, se não tem época, qual é o estilo. Pronto, leio o argumento, começo a fazer os meus levantamentos e começo a imaginar os personagens. Claro que é assim, ou seja, começo a criar os personagens na minha cabeça, mas também às vezes há realizadores que já têm algumas ideias, ou seja, têm ideias definidas, não fechadas. Dão um bocadinho mais liberdade, têm aquela ideia e eu proponho algo, se me faz sentido, daquele género, ou algo completamente oposto. Pronto. Eu tenho uma forma de pensar as coisas muito com cores e adoro, sempre que posso, nem sempre, infelizmente nem sempre dá, mas tento fazer isso ao máximo, que é não só usar as cores como um caminho do personagem ou para identificar aquele personagem. Que giro! já é portanto, há realizadores com marca e tu és uma figurinista que também começa a ter a sua marca, não é? Pois não sei se é possível. Digo eu, mas há épocas tão cinzentas, consegues fazer isso mesmo, por exemplo, estou-me a lembrar de um filme onde trabalhaste, no Soldado de Milhões. Sim, não é? Sim. É por isso é que eu estou a dizer, há filmes que não, há outros filmes que não dão, não é? Mas, por exemplo, se calhar consegui colocar algum pormenor. Por exemplo, agora estive a preparar isto e estou em rodagem de uma curta-metragem aí no Porto. A curta-metragem é toda preto e branco. Não dá, não é? Mas quando isso se permite, tenho feito isso sempre, quase sempre. Estás-nos a contar o teu processo. Portanto, começa com uma reunião, acredito eu, com realizadores e produtores, em que te dão aqui um lamiré daquilo que vai ser a curta-metragem ou a longa, ou a série de televisão. Tu começas a estudar o guião, começas a fazer a tua procura e a partir daí, o que é que acontece? Portanto, o que é que eu começo? Começo a minha pesquisa intensiva de imagens, de referência, cores, tudo. Crio o meu mood board da apresentação dos personagens, dos vários personagens e do universo daqueles personagens. Apresento, depois dá-se toda uma reunião com o realizador, se é para aquele lado, se não é para aquele lado, pronto, o diretor de fotografia, o diretor de arte, porque para mim os filmes têm que andar todos ou seja, esta equipa toda tem que fazer o mesmo. Está casada, não é? Claro. Tem. Isso é melhor, é o que mais funciona num filme. Não dá para cada um para o seu lado. Depois disso, e depois da aprovação, começamos normalmente se chama
mas que nem, ou seja, nem sempre é, porque nem sempre nem sempre se vai aos centros comerciais, é fazer o shopping, é começar a preparar o guarda-roupa. Portanto, quando eu digo isto de fazer o shopping, é quase ir, ou, neste caso, se o filme for adequado a isso, ir fazer compras, né, consoante os personagens, consoante o mood dos personagens, ou ir a armazéns, ou desenhar o guarda-roupa, que infelizmente não tenho feito alguns filmes, um bocadinho mais, mas infelizmente não consigo, porque não há tanto orçamento para isso, porque desenhar algo de raiz às vezes é muito complicado. Custa muito dinheiro, claro. Sim, consegui fazer neste último filme do Mistério do Claro de São Cajó, do Pôr do Sol, algumas coisas, e tenho tentado fazer ao máximo, porque há coisas que são muito específicas, mas pronto. O que eu estava voltando? Ora, shopping, armazéns, lojas de rua, tudo, juntar estas peças todas, estas várias coisas que vou encontrando e vou reunindo, e começar a preparar a imagem dos personagens na minha base de guarda-roupa. E depois todo um leque de provas. Pronto, e depois destas provas, isto também nos conduz a este universo. Estás-nos a levar para um sítio em que há muita roupa definida para muitos personagens. Tu tens contigo a trabalhar quantas pessoas? Depende do projeto. Por exemplo, no último que estive, no Revolução Sem Sangue, nós éramos 6 pessoas. 6 pessoas? 6 pessoas. Contigo a liderar? Comigo a liderar, equipa fixa. Depois acontece, durante a rodagem, quando há muita figuração, neste caso nós éramos um total de 10 pessoas. E todas têm o mesmo papel? Todas fazem a mesma coisa? Ou não? Tudo diferente? Então explica-nos que nós queremos saber. Tudo. Pronto, eu tenho o papel de figurinista, né? Tenho previamente, ao longo das provas e dos testes de imagem e antes da rodagem, tudo para mim, porque eu sou muito organizada e tenho OCD. E é tão bom ser organizada numa produção. Valor. Pronto, tenho mesmo OCD, tenho que ser mesmo tudo muito organizado, senão não consigo visualizar e começo a estressar muito. Portanto, eu antes da rodagem, os looks, ou praticamente todos os coordenados, todos os figurinos de cada personagem, mediante os dias da ação, a ação e afins, tudo fica preparado, previamente. Em conjunto com a minha chefe de guarda-roupa, nós organizamos, preparamos portanto, o dia-a-dia de cada personagem, consoante o mapa de rodagem, e pronto. A chefe de guarda-roupa tem um papel muito importante, não é, ou seja, ela prepara-me não só o dia, como o dia a seguir, não é? Não é que eu não prepare, mas, ou seja, eu preciso ter, como eu costumo dizer às minhas assistentes, vocês são uma extensão de mim. Eu sozinha não consigo fazer, e é verdade. Não há, é impossível dizer que uma figurinista faz as coisas sozinha, porque não faz. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, e às vezes elas, há umas que já me conhecem, né, e já estão habituadas ao meu pensamento, mas às vezes é difícil entrar. E é preciso ter estas extensões para dar asa a esta loucura, como eu costumo dizer. E cada uma tem que ter a sua função. A minha chefe de guarda-roupa tem uma função muito importante, que é planear o dia, organizar o dia a seguir, as semanas, em conjunto comigo. Depois eu tenho sempre uma coisa que é, eu tenho sempre uma assistente de platô. Ou seja, não é há um hábito disto em arte, não há muito em guarda-roupa. Ou seja, a minha assistente de guarda-roupa que está em platô é sempre a mesma. Ok. E porque, lá está, o espectador não sabe, mas há toda uma continuidade, nós não filmamos em sequência.
Exato. Correto. Tem que haver uma coordenação para que amanhã eu Exato. possa gravar o seguimento da cena que de hoje. Exato. E para mim é fundamental ser sempre a mesma pessoa a estar no platô com os atores, não só para uma proximidade dos atores, porque vão se habituando àquela pessoa, não é? Já sabem quem depois, é. Exatamente, e depois porque é muito importante ser sempre a mesma, porque é a pessoa que está lá. Eu tento estar ao máximo possível no platô e faço uma rodagem inteira, mas nem sempre consigo estar no platô. E então para mim é muito importante ter sempre a mesma pessoa, porque há coisas que alteram, há coisas que mudam. Queres dar exemplos? Por exemplo, já me aconteceu um ator sair ao pé de mim, tudo ajeitado com a camisa para dentro. Chegar ao platô e o realizador achar que está demasiado formal e quer a camisa para fora. Eu, por exemplo, não estava lá porque estava a preparar outra atora para a cena a seguir, ou qualquer coisa, ou continuar a figuração. Estas coisas, obviamente que depois essa pessoa que está em platô informa-me, passa-me essa informação, faz o registro dela, escreve Muito tudo, bem. e eu venho a ter esta informação. Mas é importante ser sempre a mesma, porque ela sabe como é que estava a camisa, sabe como é que... Podemos dizer e tirarmos as fotos e dizer que a camisa estava para fora, mas há toda uma rodagem, há toda uma filmagem que só aquela pessoa que está ali é que sabe como é que ela acaba foi por feito. Trabalhar a continuidade do guarda-roupa, não é mais ao pormenor, enquanto tu tens outro tipo de preocupações, não é? Do macro para gerir, não é? Ela estará mais preocupada com um segmento. Sim, até porque acho que é importante cada pessoa ter a sua função. Acho que é mesmo muito importante. Não vale a pena estarmos a tentar fazer tudo. Correto. E também por isso é muito importante haver essa sinergia e esse método para que vocês todas consigam remar para o mesmo lado. Ainda neste mote dos imprevistos, das coisas que acontecem e que eram perfeitamente evitáveis, tu tens assim algumas histórias que volta e meia te lembras e que hoje te façam sorrir, enfim, não é? Às vezes pelo inusitado que foram, mas que na altura tiveram algumas dores de cabeça. Não, tenho algumas, mas não são assim muito más. Ou seja, mas também o projeto em si também me permite, e a amizade que tenho com a pessoa também me permite, portanto também não é assim nada de grave. Mas, por exemplo, vestir o toy no pôr do sol era sempre uma aventura, não é? Porque eu e o Manuel Pureza somos amigos, portanto definíamos muito bem a coisa antes da rodagem, mas no dia acontecia sempre qualquer coisa. O Manuel Pureza chegava ao pé de mim e dizia-me se dava para vestir o toy de Madame não sei o quê, das pedras. Claro que sim, obviamente. Pronto, eu lá me desenrascava. Só entregaste, já aceitaste sempre que todos os dias ias ter uma surpresa naquele segmento, não é? Mas não me chateia de todo. Vocês trabalham muito para a vossa equipa com a parte da caracterização, da maquilhagem, dos cabelos. Existe também esse tipo de... Não é porque, lá está, naturalmente, se tu vais alterar de repente o look de um toy que ia ser, sei lá, motoqueiro para passar a ser rainha, uma rainha Santa Isabel, não é? Tudo depois de repente tem que haver, de repente ou não, já podia ter sido planeado, não é? Uma conversa também com a parte da... Não, tens que ter, não é? Lá está a volta da conversa inicial, não dá para nenhum departamento andar sozinho. E isto que estás a dizer é tanto há uma conversa com o cabelo, a maquilhagem, como com o som. Okay. O som que é uma coisa muito fundamental, por exemplo, para o guarda-roupa, e nós no guarda-roupa tentamos ajudar ao máximo com os materiais, não é? Ter o máximo de cuidado com os materiais que façam interferência, mas também há muitas vezes eu chego a ter conversas com o diretor de som a dizer, olha, não consigo te dar outra coisa a não ser isto, vais ter metal ou vais ter, porque é preciso mesmo, esta peça tem que ser assim.
E esta conversa tem que ser sempre articulada entre todos os setores: arte, cabelos, make-up, som, tudo tem que ser articulado. E bem, porque não é? Agora chamaste a atenção para um ponto que nem sequer nunca tinha pensado. Também não. Pronto, a escolha de materiais na roupa muitas vezes, não é? E tu falaste em metais, mas até me lembro os próprios vinis, as próprias peles. É assim, há materiais, obviamente, que nós evitamos usar, não é? Mas há coisas que não dá para fazer. Não posso estar, por exemplo, numa época medieval com cavaleiros, com coisas de metal, se eu tiver, né, armaduras de metal, e evitar usá-las porque vai chatear Claro. o som. O que é que acontece? O produto final não se compromete, não se pode comprometer. Pronto, o que é que acontece? Eu aviso previamente o diretor de som e tentamos ali arranjar uma solução. Já arranjámos soluções de, por exemplo, com o departamento de cabelos, colocar microfone na cabeça. Olha, como a ópera faz, não é? Exatamente, Como é usado por baixo das perucas, entre os cabelos, mas sem haver esta articulação, esta conversa, nada disto é possível. E o que é que te dá mais prazer ou gana? Fazer produções atuais ou aquelas que são de época, que te vão, digo eu, se calhar estou enganada, exigir um pouco mais em termos de estudo e preparação? Depende. Há projetos atuais muito interessantes. Lá está. Por exemplo, se eu eu fiz há uns anos atrás uma série chamada Lisboa Azul, passou na RTP2, e era um projeto atual. O que é que me deu grande prazer desse projeto? Lá está, a cada personagem era atribuída uma cor e havia uma progressão desse personagem através da cor. Algo que nós já sabemos que tu gostas muito. Estavas como um peixe na água. Exatamente. A parte de filmes da época também me dá prazer, porque eu gosto imenso de pesquisar. Mas lá está, eu acho que cada filme é um filme, não há nada, eu gosto muito de fazer isto, e gosto muito de fazer guarda-roupa, portanto não há nada que seja mais interessante ou menos interessante. O interessante tem que ser eu a criar, a colocá-lo no projeto. Existe, há pouco, mesmo no início da conversa, quando estavas a falar dessa tua característica que gostas de usar a cor e de pensar a cor individualmente ou consoante o avançar da história da personagem, nesta tua área de trabalho, existem figurinistas que vocês possam estar a ver um filme sem saber que a pessoa X é o figurinista e que tu digas assim, isto é um trabalho de XY, Sim. mesmo que estejas a ver uma coisa que a pessoa lá está, pode fazer algo de época, algo atual, Sim, vocês conseguem identificar. Eu com filmes estrangeiros sim, com as minhas colegas às vezes não, confesso. Com filmes estrangeiros consigo. Ups, tenho uma campanha a tocar. Fazemos aqui Fazemos uma uma pausa pausa e vamos querer saber quem é. Fica agora o suspense. De volta. Olá, Mia. Peço desculpa, presentes de Natal. Olha, ainda bem que chegou, porque Chegou a tempo. Boa. Podemos saber para quem é o presente? Este presente é para o meu pai. Ótimo. Não vamos desvendar porque o episódio passa antes do Natal. Portanto. o teu pai vai logo ouvir. E agora vamos retomar a questão da Beatriz. Sim, eu perguntava se tu, ao veres séries, filmes, se tu consegues identificar a figurinista por trás daquele projeto. Vou dar, por exemplo, o exemplo de um figurinista que eu gosto muito, do Luís Siqueira. Luís Siqueira, por exemplo, eu identifico muito facilmente o guarda-roupa, os figurinos dele, ao longo dos projetos. Quais são, assim, as características? Agora sim, não sei explicar, mas Não deixa nada descozido, que isso era fácil, não era? Eu acho que se calhar a imagem dele, que é sempre assim um bocadinho fantasiosa,
Não sei, não sei assim reconhecer, mas sei que facilmente reconheço, sou capaz de estar a ver um projeto e dizer, eu acho que este é dele. Pois às vezes também acontece e a mim também me acontece isso, de trabalhares muito com um realizador e acabar por desconfiares que é aquele figurinista a fazer, ou aquela figurinista a fazer. Ok. Por costumarem trabalhar... Por exemplo, eu gosto, eu não sei assim dizer o nome dela, porque é assim um nome japonês, que é, eu só chamo pelo primeiro nome, que é Eiko, que já morreu, que já faleceu, que fazia o guarda-roupa do Drácula de Bram Stoker. Ok. E é muito, os guarda-roupa, os figurinos dela são muito específicos nos projetos. Esses sim são muito fantasiosos. E são fáceis assim de fáceis de identificar, sim. São muito surrealistas sempre. Produções estrangeiras, já estiveste envolvida? Sim. Trabalhaste? Já estive não só como reforços, no Dom Quixote, no Fátima, como já fiz um projeto brasileiro, do qual ganhei um prémio de melhor guarda-roupa no Brasil. Bom. Como é que se chama? Para nós. Vermelho Monet. Não percebi a primeiro... Vermelho Monet. Vermelho Monet. Ai, que giro. Olha, Sim. Fica aqui a sugestão para quem nos ouve. Vermelho Monet. Esse infelizmente ainda não está... Pronto, ele esteve cá no Festival de Cinema Brasileiro. Ainda anda a correr os festivais todos. Esse é um dos projetos que me deu imenso... Que é atual e que me deu imenso prazer em fazer, devido ao facto de o guarda-roupa andar muito envolvido à volta das cores e da pintura, que é uma coisa que eu estudei, portanto, e a história é muito, 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 muito interessante. Eu imagino um moodboard que tu fizeste. O quê? O teu quadro, o teu moodboard do projeto, se anda assim à volta das cores. Aliás, ou seja, quando eu digo, não é à volta de um universo tipo arco-íris. Este era muito específico porque esta é a história de um pintor que deixa de ver cor, que não vê. E passa a ver cor quando conhece uma rapariga que faz lembrar a mulher dele. E ele passa a ver o vermelho do cabelo da mulher. Uau, que original. Original, e está aqui um grande teaser. Está aqui um grande teaser, Nesses trabalhos que tu já fizeste internacionais, quais são assim as principais diferenças que tu notas no trabalho? Para o mercado nacional. Orçamento, estou a brincar. Pronto, sim, obviamente sim, mas eu acho que, por exemplo, nos grandes, tipo Dom Quixote e no Fátima, eu acho que o que se nota mais é um bocadinho a questão do cada pessoa tem mesmo a sua função, está toda muito definida. Imagina, nós no setor de guarda-roupa, eu mesmo assim eu tento dividir as funções, mas não quer dizer que a minha assistente de guarda-roupa que vai para platô não ajude na preparação, mas isso não acontece nos projetos lá fora. Por exemplo, eu lembro-me de estar no Dom Quixote, que foi o meu primeiro projeto como reforço de um projeto grande, e disseram-me logo que nós, do reforço de guarda-roupa português, não mexíamos nem tocávamos nos atores estrangeiros, por mais que nos fosse... alguém chegasse ao pé de nós e dissesse o ator X precisa de não sei o quê. Não, tens de pedir à pessoa de guarda-roupa. Okay. Ou seja, cada pessoa tem mesmo a sua função definida. Há aqui algum projeto, nós enquanto tu foste atender a porta, estávamos aqui a comentar alguns projetos que em termos de guarda-roupa, mais massificados, são muito, muito conhecidos. Há algum projeto em que tu, Mia Lourenço, gostavas de ter integrado ou integrar num futuro? Alguma coisa que te encha assim mesmo as medidas? Eu sou maluquinha do terror, não é? Eu adorava fazer Walking Dead. Ok. Já tive algumas oportunidades de fazer assim uns zombies, assim, mas adorava fazer projetos de terror.
que é uma indústria que em Portugal não há muito. O Walking Dead para mim era o auge. Nós estávamos a falar algo mais principiesco, nós estávamos em todos um diabo veste Prada, estávamos no... Foi o que eu dizia há bocado em off à Delfina, é que, pronto, pelo menos do que eu ouvi falar, não é, da questão do Sexo e a Cidade, da stylist, que ficou muito conhecida, e pronto, e quem vê realmente aquelas temporadas todas nota uma evolução, porque infelizmente, e era o que a Delfina dizia no texto da apresentação, o nome dos figurinistas não é o mais falado, não é? Até nas cerimónias mais mediáticas, como são os Oscars, não é de todo uma área em que haja reconhecimento mediático. Sim, eu lembro-me ultimamente, talvez até num passado mais recente, o Marie Antoinette foi muito falado, portanto, o guarda-roupa de Marie Antoinette no filme. Mas lá está, se me perguntarem quem é, não sei dizer. Ou quem ganhou o Oscar no ano passado, da área. Exatamente. Está no nosso texto introdutório. Pois. Mas tu sentes isso? Sentes que é uma área ainda pouco valorizada? Eu acho que não quero estar a usar a palavra que seja pouco valorizada, porque ela acaba por ser valorizada sem a pessoa se dar conta. Correto. Percebes? Há coisas, por exemplo, há um vídeo muito interessante que para mim é muito especial, que é o Color Meaning, porque as pessoas, tu sem dares por ti, aquele filme, às vezes o filme, como eu costumo dizer, às vezes o argumento pode não ser nada interessante, tu ficas preso ao filme por uma coisa que é a imagem, nomeadamente a arte, ou o guarda-roupa. E às vezes muitas vezes guarda-roupa. E a história às vezes pode não ser de todo interessante. Ou seja, não valorizam tanto. E eu acho que as pessoas o público no geral não pensa nisso, mas ele está lá. Deixa-me dizer, eu acho que, se calhar completando aquilo que estás a dizer, não valorizam em voz alta. Ou seja, mas está no nosso subconsciente aquilo que nós gostamos. E eu acho que as pessoas já começam a mudar um bocadinho, por exemplo. Depois também depende muito do projeto, não é? Agora toda a gente fala muito do projeto da Barbie. E também. Toda aquela imagem foi construída e muito, muito bem pensada. O filme não é para mim uma grande coisa, a história do argumento em si, mas aquela imagem... A estética é icónica, em todos os seus sentidos. Concordo. Para quem nos está a ouvir gosta da área e tal como tu gosta de moda, mas se calhar nunca equacionou ligar a moda ao cinema... Sim. Quais são os teus conselhos? Que passos é que as pessoas têm que ter para chegar até um departamento de guarda-roupa? Eu acho que é assim, para já tem que ver, para chegar. Eu acho que é uma pergunta difícil assim, dizer de repente. Eu acho que não. Por mim falo, o processo para mim foi natural, foi sem pensar. Eu não entrei porque fizeram aquele convite, fizeram um primeiro convite, fizeram um segundo, fizeram um terceiro, continuei, mas eu sempre gostei muito de cinema, também se calhar é um bocado isso, né? Eu gosto muito, eu por exemplo também faço publicidades, mas são poucas as publicidades que faço realmente com muito prazer em fazer. Gosto de algumas que fiz, mas nada me dá tanto prazer, porque gosto mesmo de ajudar como é que eu vou te explicar? Dar vida aos personagens com as minhas ideias de figurinos. Isso é o que eu mais gosto. Agora, não sei dizer especificamente o que é que as pessoas devem fazer. Exato. Nem, por exemplo, em termos de formação, achas que... Formação, sim. Infelizmente nós em Portugal não temos muita coisa. Já vai havendo um curso profissional aqui e acolá,
Mas não há assim nenhum curso específico de guarda-roupa. Até porque o guarda-roupa também tem muita coisa que eu acho que é fundamental, que não é só criar, pois há toda aquela outra parte que é como, por exemplo, se constrói os figurinos do Walking Dead, que nós chamamos patinar a roupa, estragar a roupa. Isso também é uma coisa de parte do guarda-roupa. Então é isso que tu achas divertido. É patinar. Patinar, é patinar. É, patinar. Ah, patinar. Gosto. É uma patine, vem de patine, ok. É, exatamente. Nós É um envelhecer a roupa, é estragar, é dar vida à roupa. Amarrotar, rasgar, porque foi. Era, Sim. nós Sim, falávamos disso antes de começarmos a entrevista, até do Soldado de Milhões, e destas técnicas, não sei, que vocês utilizam, não é? Como é que um soldado, não é? Que durante o filme todo, ou pelo menos a maior parte do tempo, tem aquela farda amarrotada e suja, não é? Que o ator veste hoje, veste amanhã, ou amanhã pode ter um bocadinho de sangue, pronto. Depois, no final, já era verde, ficou a ser castanha. Lama, Não é? A tudo. lama, tudo. E é sempre a mesma roupa. Não, mas lá está, para nós Para que nós estamos, é. percebes? Para nós que estamos Mas a ver. revela-nos. Não é sempre. Pois. Não. Tem que se ter várias, neste caso, duplos, triplos. Eu, por exemplo, no Revolução Sem Sangue tinha algumas coisas, como nós tivemos algum sangue, tinha algumas peças em duplicado, o que é o mais difícil, por exemplo, às vezes em época. Porque há peças que não existem em duplicado, porque são mesmo de época, ou tem que se mandar fazer. Por exemplo, no Soldado de Milhões, eu tinha muitas fardas, mas não tinha assim tantas, porque o orçamento também não dava, mas normalmente nesses casos com sangues e sujidades ao longo e vai para trás e vem para a frente e tudo, tem que se ter duplos e triplos, ou mais. No caso, por curiosidade, no caso da roupa de época, sei lá, se fazer um filme que decorre no século XVIII, por exemplo, não é? Vocês alugam essas roupas ou há algum tipo de transformação nas peças? Existe uma rede de aluguer profissional? Armazéns, sim, entre Portugal e Espanha. Existem armazéns de aluguer. E é onde nós normalmente vamos buscar isso. Se for uma coisa muito específica, temos que mandar fazer. Mas normalmente entre os armazéns por Portugal, Espanha e outros sítios, consegue-se fazer isso. Boa. Perfeitamente. Muito bem, Mia. Vamos agora a uma ronda de perguntas rápidas. Pergunta 1000 ciclos. Qual é o teu guilty pleasure televisivo? O meu guilty pleasure, tenho uma coisa horrível, que adoro ver filmes, adoro ver documentários sobre Egito e como é que as coisas se fazem. E o pior dos piores é mesmo assim aqueles dos leilões assim muito chatos das garagens. Ficas presa a isso? Adoro. E desculpa, mas é assim, tem tudo a ver com o teu trabalho, não é? Que é ir atrás, A descoberta. Sabes lá se lá pode haver qualquer coisa. Sempre assim coisas extraordinárias nas garagens. É incrível, é mesmo. Muito bem. Olha, vamos passar então agora para a pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou? O que mais me marcou, o Derek. Eu gosto muito, primeiro porque gosto muito do Ricky Gervais, e marcou-me por várias questões. Uma delas é porque adoro o realizador e o ator em si, acho o personagem lindo e maravilhoso, o Derek. A história é lindíssima, tem aquele humor britânico que eu gosto muito. Tanto está a falar de uma coisa muito séria, como tem um humor extraordinário, mas muito específico. E depois, por causa dessa série, eu fui buscar o meu cão. Portanto, por causa de um episódio, e eu desatei a chorar e tive que ir buscar o meu cão. Que bem, que bem.
Aliás, e deixa-me completar que eu acho que o Ricky Gervais às vezes consegue ser, não é? Às vezes, se calhar é quase sempre, uma caixinha de surpresas, não é? É. Também me estou a lembrar, eu sei que também viste o Afterlife. Sim. Sim. Tu não sabes. Eu tive agora, eu fui ao espetáculo dele e realmente ele é um gênio. Vale a pena. Eu nunca fui presencialmente, já vi alguns espetáculos dele. Ele é um gênio, ele está sempre a funcionar. Ao longo de uma hora a cabeça dele está e vês e percebes que não é texto decorado, porque ele tem muitas coisas que se diz de repente, lembra-se. E até se ri das próprias coisas que diz, ri-se. Isso, eu adoro isso. Sim. É das coisas que também me faz rir, quando as pessoas se riem das suas próprias piadas. Pronto. Pergunta Cher. O que recomendas ver na televisão? Que recomendo ver na televisão? Ai, agora dá-me uma breca de que eu recomendo ver na televisão. Olha, pensa pelos figurinos. Já disseste é o Walking Dead. Para quem não viu, pois, que reveja. Isso eu acho que é muito específico, porque é um gosto pessoal meu, né? Assim, na televisão neste momento, acho que e puxando-me atrás à minha sardinha, Força. vejam o produto nacional, as séries que se estão a fazer, os filmes que se estão a fazer nacionais. Então, não só vejam na televisão, como vão ao cinema. E lá está. Coisas muito boas. Concordo. E acho que temos que aproveitar as potencialidades que temos à nossa disposição. O produto nacional, nomeadamente as séries, não está só na televisão em direto, para quem se queixa dos horários. Está na RTP Play, por exemplo. Então, há produtos que só estão no RTP Play, por exemplo, é uma delas, tem muitos produtos que só estão no RTP Play. Exato, portanto procurem e consumam. Estão feitos só para lá, sim. E é uma bela escola, porque há bocado falávamos da importância da formação das pessoas e tu podes ver uma série de 2023, mas também algo que já foi feito há 20 ou há 30 anos. Eu acho que é... de ver RTP Memória. E divirto-me imenso a ver RTP Memória. E ainda há pouco tempo estava a ver o Conta-me. A primeira temporada do Conta-me, que está ainda e continua a estar muito boa. Trabalhaste com um fanático do Conta-me, o Rui Pedro, o realizador da Revolução. Sim. E eu gosto imenso de ver a RTP Memória, e lá está, há coisas que podes ver na RTP, quando estou a fazer zapping, ou que estão na RTP Play. Vamos então agora à pergunta zapping. Ich denke, die Amerikaner. Qual o futuro que vês para a televisão e também, olha, aproveitando para o cinema? É assim, eu para a televisão, eu acho que, ou seja, como é óbvio, acho que nunca vai deixar de existir, mas eu acho que cada vez vejo mais pelos meus sobrinhos, né? E pela essa geração mais nova que o streaming vai continuar, vai aumentar cada vez mais. As pessoas já vão deixar de ver a coisa quase em direto e ver tudo nas plataformas. E mesmo eu acho que até mesmo às vezes até os programas e o telejornal, as pessoas voltam atrás ou veem tudo, nunca veem nada muito em direto. Eu acho que esse é o caminho. Em termos do cinema, já achei mais que as plataformas, as Netflix, Amazon, estavam a ganhar mercado e isto com o cinema iria acabar. Acho que neste momento, porque estas próprias plataformas também estão a lançar filmes para o cinema, que é bastante interessante. Portanto, também não estão a querer que o cinema morra. Podiam querer ficar só com os produtos para eles, mas não, então continuam
Eu acho que o cinema nunca vai deixar de existir, porque não há nada coisa mais bonita que a magia do cinema, confesso. Vai continuar a fazer-nos sonhar. Sim, Nada eu acho que como ir sim, ao acho que cinema. sempre. Mia, Acho que obrigada. sempre. Obrigada. Acabamos, Mia, obrigada. Obrigada por este passeio pelo guarda-roupa e a partir de agora aqui estas duas ouvintes vão ficar mais atentas e prometem isso e tenho a certeza que quem nos ouve também. Um beijinho e Ok. obrigada. Obrigada, beijinho. Mia, gostamos Beijinho muito. também. Obrigada. Beijinho. O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves. A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves. O som e a edição, Ricardo Coutinho.